está no Kratos, Sofia e Clio. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. A verdade é uma arma. A pergunta é, em que mãos ela está? Um dilema antigo acaba de explodir na internet global. Nos últimos meses, vídeos no TikTok viralizaram com uma pergunta que corta como lâmina. Se um assassino bate à sua porta perguntando onde está seu amigo, você deve mentir? Milhões de visualizações, comentários inflamados. Entre memes, piadas e indignação genuína, uma verdade desconfortável emergiu. Immanuel Kant virou meme, e não por acaso. Virou meme porque tocou no nervo exposto da nossa hipocrisia moral. Mentir para salvar uma vida. Parece simples, não é? Kant discorda, e suas razões vão te incomodar mais do que você imagina. Na essência desse debate viral está um dos dilemas mais viscerais da história da filosofia. É moralmente aceitável mentir para fazer o bem? Ou existe algo na própria mentira que corrompe até as melhores intenções? Esta não é uma discussão acadêmica, é o retrato cru de como vivemos nossas contradições diárias. Porque, sejamos honestos, quantas vezes você já mentiu pelo bem de alguém? E quantas vezes usou essa justificativa para encobrir sua própria covardia? Esse embate explodiu no final do século XVIII, quando duas visões de mundo colidiram violentamente. De um lado, Kant, o arquiteto de uma ética implacável baseada na razão pura. Do outro, Benjamin Constant, o defensor da liberdade que ousou questionar se princípios absolutos podem se tornar absolutamente desumanos. Prepare-se para descobrir que a moralidade não é um conforto, é um fardo. E isso é, paradoxalmente, libertador. Parte 1. A origem do dilema, quando gigantes colidem. Estamos em 1797. A Europa ferve com as ideias do iluminismo. Immanuel Kant, já consagrado como revolucionário da filosofia, estabeleceu um princípio que abalou os alicerces da moralidade ocidental. A ética não depende de resultados, mas da pureza da intenção de cumprir o dever. Para Kant, o que importa não é se você salvou o mundo, é se você agiu por dever. Benjamin Constant, intelectual brilhante e feroz defensor da liberdade, lê as obras de Kant e sente um calafrio. Para ele, essa rigidez moral não é sabedoria, é perigosa ingenuidade. Em um ensaio que mudaria a filosofia para sempre, Constant lança uma provocação. Como lidar com situações onde seguir princípios absolutos causa mais mal do que bem? O exemplo que ele constrói é devastador na sua simplicidade. Se um assassino pergunta onde está seu amigo, você deve dizer a verdade, mesmo sabendo que isso pode levá-lo à morte? A resposta de Kant corta o ar como uma sentença. Sim, mentir é sempre errado em qualquer circunstância. 2 palavras, 200 anos de debate, séculos de desconforto moral. Mas aqui está o que poucos sabem. Esse debate não aconteceu cara a cara. Foi uma guerra de palavras, travada em ensaios, cartas e artigos. Constant publicou suas críticas, Kant respondeu com ferocidade intelectual, e o mundo ocidental nunca mais foi o mesmo. Parte 2. O argumento de Kant. A verdade como arquitetura da civilização. Kant não estava defendendo uma opinião pessoal. Estava defendendo a própria possibilidade de civilização. Imagine por um momento você está conversando com alguém. Cada palavra que sai da boca dessa pessoa pode ser verdade ou mentira. E você não tem como saber. Como essa conversa funciona? Simples? Não funciona. Não há civilização sem sociedade, e nem sociedade sem cooperação, cooperação sem comunicação, comunicação sem confiança. E confiança não existe quando a verdade vira mercadoria negociável. Para Kant, mentir não é apenas um erro ético, é um ataque direto à comunicação racional. Quando você mente, está fazendo algo muito mais sério do que transmitir informação falsa. Você está tratando a capacidade racional do outro como algo manipulável. Você está dizendo essencialmente, sua capacidade de pensar e decidir não importa. Eu vou decidir por você o que você deve acreditar.
Aqui está o terror do argumento kantiano. Se você permite exceções para mentiras, abre espaço para que todos façam o mesmo. Mas quem decide essas exceções? Você? O governo? A maioria? Se cada um cria a sua própria regra, a verdade desaparece e, com ela, a possibilidade de uma sociedade funcional. Por isso, o imperativo categórico de Kant funciona como um teste universal. Haja somente segundo aquela máxima que você pode querer que se torne uma lei universal. Traduzindo, antes de agir, pergunte-se: e se todo mundo fizesse o que eu estou prestes a fazer? Um exemplo que arrepia. Adolf Eichmann, o arquiteto logístico do Holocausto, afirmou em seu tribunal que seguia os princípios éticos de Kant, mas que havia decidido fazer uma exceção durante o regime nazista. Para Eichmann, o genocídio era que Kant nos force a enfrentar é brutal, porque a exceção de Eichmann nos parece monstruosa, enquanto outras exceções nos parecem aceitáveis. Quem decide quais exceções são moralmente legítimas? Se você diz, eu decido, acabou de criar uma ética onde você é o próprio Deus moral. Se você diz, depende da situação, acabou de criar uma ética onde não existem princípios, só conveniências disfarçadas de moralidade. Kant nos rejeita esses confortos, e isso nos enlouquece. Parte 3. A crítica de Constant, quando os princípios viram prisões. Benjamin Constant não era um relativista moral preguiçoso. Era um pensador sofisticado que fez uma pergunta simples e devastadora. Qual é o valor de um dever que destrói aquilo que deveria proteger? Para Constant, a rigidez do sistema kantiano revelava algo profundamente assustador. Uma moralidade tão inflexível que se tornava desumana. A ética não pode ser um algoritmo frio aplicado mecanicamente a situações humanas complexas. Imagine a cena. Você está escondendo uma pessoa perseguida por um regime totalitário. Os perseguidores batem à sua porta e perguntam diretamente se ela está ali. Segundo Kant, você deve responder com a verdade, mesmo sabendo que isso levará essa pessoa à tortura e morte. Constant provoca. Há algo profundamente obsceno em obedecer cegamente a um princípio enquanto pessoas morrem por causa dessa obediência. Mas a crítica de Constant vai mais fundo. Ele introduz uma ideia revolucionária. A verdade é um dever apenas em relação àqueles que têm direito à verdade. Nenhum homem tem direito a uma verdade que será usada para prejudicar inocentes. Traduzindo, quando a verdade se torna uma arma nas mãos do mal, dizer essa verdade deixa de ser virtude e se transforma em cumplicidade. Para Constant, agir moralmente não é seguir regras universais fixas, é navegar conscientemente entre valores conflitantes, assumindo total responsabilidade pelas consequências de nossas decisões. É uma liberdade terrível, porque no fundo Constant está dizendo: você é totalmente responsável por suas escolhas, mas não pode se esconder atrás de princípios absolutos para justificá-las. E é por isso que Constant insiste: o caminho moral não é um caminho confortável, mas é o único caminho que nos permite ser humanos de verdade, em um mundo onde as escolhas importam. Parte 4. O dilema hoje. Fake news, deepfakes e a guerra pela realidade. O debate viral no TikTok sobre Kant não surgiu no vácuo. Ele explodiu exatamente quando mais precisávamos dele. Vivemos na era das fake news, dos deepfakes, das câmaras de eco digitais. A informação virou arma na guerra cultural global. Algoritmos decidem o que vemos. Influenciadores vendem verdades como produtos. A realidade virou mercadoria. Nesse caos informacional, cada postagem, cada compartilhamento, cada like que damos é uma escolha moral. Está postando verdades ou confortos convenientes? Informando ou performando para a audiência? Checando fontes ou apenas confirmando seus preconceitos? Aqui está a hipocrisia que Kant exporia brutalmente em 2025. Somos kantianos na teoria, mas oportunistas na prática. Exigimos verdade dos outros, mas mentimos quando convém.
Odiamos fake news, exceto quando elas confirmam nossas opiniões. Constant, por sua vez, nos lembraria que nem toda informação deve ser compartilhada. Às vezes, a verdade sem contexto vira mentira. Às vezes, dados corretos são usados para conclusões incorretas. Um exemplo concreto. Durante a pandemia, dados reais sobre a eficácia de vacinas foram usados tanto para salvar vidas quanto para alimentar teorias conspiratórias. A mesma informação, dependendo de como foi apresentada, protegeu ou matou pessoas. A pergunta kantiana ecoa com força implacável em 2025. Num mundo onde a verdade é manipulada, distorcida e comercializada, ainda compreendemos o valor de agir guiados por princípios universais? Mas Constant nos provocaria: a verdade é uma arma, preciso saber em que mãos ela está. A parte 5. A hipocrisia que não queremos ver. Agora vem a parte desconfortável, a que ninguém quer ouvir. Quantas vezes você já mentiu hoje? Não estou falando de mentiras grandes, dramáticas, dignas de filme. Estou falando das pequenas mentiras que lubrificam nossa vida social. Que bom te ver, para alguém que você não suporta. Estou chegando, quando ainda está em casa. Adorei seu corte de cabelo, quando achou horrível. Kant diria: cada uma dessas mentiras corrói a possibilidade de comunicação autêntica. Você está treinando o mundo a não confiar nas suas palavras. Constant diria: algumas dessas mentiras protegem sentimentos e preservam relacionamentos. Há um valor social na cortesia, mesmo que ela não seja completamente honesta. Mas aqui está a verdade que machuca. A maioria das nossas mentiras não protege ninguém. Elas nos protegem do desconforto de ser honestos. Mentimos para evitar conflitos. Mentimos para parecer melhores do que somos. Mentimos porque a verdade exige coragem. E a coragem dói. A pergunta que Kant nos obrigaria a enfrentar é: se você não consegue ser honesto nas pequenas coisas, como pode ser confiável nas grandes? E Constant nos provocaria: se você usa honestidade brutal como desculpa para ser cruel, você realmente entende o que é moralidade? Chegamos ao fim sem chegada, porque o dilema entre Kant e Constant não existe só na filosofia. Ele existe na sua conversa de ontem, na sua postagem de hoje, na sua próxima decisão. Ele existe para nos manter acordados, para nos lembrar que a moralidade não é um travesseiro macio onde repousamos nossas consciências. É uma lâmina afiada que nos força a decidir quem somos a cada escolha. Estaríamos condenados a viver esmagados entre a rigidez dos princípios absolutos e o vazio da ausência deles? Possivelmente não. Talvez a resposta não esteja em escolher um lado. Talvez esteja em carregar a tensão entre eles. Em reconhecer que mentir, embora geralmente errado, pode, em circunstâncias excepcionais, ser necessário para proteger outros princípios fundamentais. Reconhecer a diferença entre o que é correto e o que é necessário é crucial para que as fronteiras éticas não se diluam. Quando afirmamos que mentir é aceitável em situações específicas, nunca estamos celebrando a mentira em si, tampouco incentivando sua prática indiscriminada. Ao contrário, sublinhamos que sua aplicação deve estar restrita a condições objetivas e excepcionais, para preservar a vida ou a dignidade humana, e não sujeita a caprichos individuais ou justificativas vazias. O dilema entre Kant e Constant, a ausência de uma resposta definitiva que nos absolva da responsabilidade moral, ensina que a verdadeira liberdade ética reside na coragem de assumir plenamente as consequências das escolhas feitas. Em assumir que, não importa o que você escolha, vai ter que viver com as consequências. A pergunta não é se você deve mentir para salvar uma vida. A pergunta é: que tipo de pessoa você quer ser depois de tomar essa decisão? Pois, em última instância, não somos definidos apenas pelos dilemas que enfrentamos, mas, sobretudo, pela maneira como escolhemos enfrentá-los. E essa coragem não vem de livros de filosofia nem dos filósofos.
Ela é uma prática constante, um exercício cotidiano. A verdade é uma arma. Agora você sabe. Ela está nas suas mãos.